tabulação. A fórmula cont-C, ela impõe uma condição, tá? Qual seria essa condição? A célula, ela só vai contar aquele valor se aquele valor apresentado obedecer a uma condição. O nome da fórmula é exatamente essa que eu estou colocando para vocês. Igual, né, para abrir a fórmula, cont, e vai abrir ali um monte de opção. Conte número, conte C, conte valores. Eu vou querer essa daqui, ó, conte C. Dou 2 cliques. Aqui eu vou já ter um direcionamento um pouco diferente da questão de montar a fórmula. Ele vai me pedir, ó, primeiro colocar o intervalo e depois colocar o critério, que seria a condição. Para o aluno 1, eu quero saber, então, quantas questões ele acertou. Isso daqui seria alguma prova, né, alguma avaliação que eu havia passado para o aluno, questões de 1 a 10, eu gostaria de saber aqui, deixar já registrado de forma automática, quantas questões ele acertou. E aqui, o que eu coloquei? S de sim, ele acertou, e N de não, ele não acertou. Qual seria, então, o intervalo? O intervalo seria o intervalo das respostas dele, né? Da coluna D4 até a coluna M4. Respostas de questão 1 a questão 10. Esse é o meu intervalo. Para eu passar para o próximo critério que a fórmula pede, ó, olha só o que a fórmula coloca aqui. Ela coloca um ponto e vírgula. Então, ela só vai abrir a possibilidade de eu colocar o meu critério quando eu fechar o intervalo, que é... Qual que é o fechamento, né? Qual que é a trava? É o ponto e vírgula que ele coloca aqui. Ponto e vírgula. Ó, parou com aquele pontilhadinho e travou nesse critério, né, nesse intervalo. Agora ele pergunta, qual que é o critério? O critério é o seguinte, eu quero saber se ele acertou. Se ele acertou, vai estar com a letra S, correto? Então, o critério que eu vou colocar aqui é o S. Se tiver S, ele vai contar. Contar C, né? Conte C. Contar C nesse intervalo de D4 e M4, tiver a letra S. O Excel, tudo que é texto, tudo que é um texto digitado, você precisa colocar entre aspas. Se você não coloca entre aspas, ele entende que é uma nova fórmula. A fórmula, tudo que é texto sem aspas, é uma fórmula. Então, como aqui é um texto digitado, eu não quero que ele entenda como fórmula, eu tenho que colocar esse S entre aspas. Então, eu coloco aspas, S, aspas. E dou o Enter. Ele retornou o valor de 6. Quer dizer que ele está me falando que dentro desse intervalo aqui, o meu aluno apresentou 6 letras S, ou seja, ele acertou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joia. Mesma coisa da média. Eu gostaria de arrastar para que ele contasse para mim, para todos os alunos. Deixo a minha seleção aqui em cima desse cont-C, né, dessa fórmula que está aqui. Veio no cantinho inferior, até ele virar uma cruz. Clico com o meu botão esquerdo e arrasto até o finalzinho da minha tabela, até o último aluno, e solto. E ele vai retornar os valores, ó. O valor para cada aluno ali, o quanto que cada aluno acertou em todas as questões. Eu posso usar também essa mesma fórmula para eu ver acerto questão a questão. É a mesma coisa, já deixei até aqui preparado, ó. Quantos acertos tivemos na questão 1 da turma, né? Questão 2, questão 3, 4, 5, 6 até a 10. Mesma forma, igual, conte C, coloco o conte aqui e dou duplo clique no conte C. Ele vai perguntar para mim, intervalo. Eu venho aqui no intervalo da questão 1, do aluno 1 até o aluno 20. Selecionei o intervalo. O que ele pede para mim? Lembra? Para eu passar para o critério, eu preciso clicar colocar um ponto e vírgula. Coloquei ponto e vírgula, ele travou. Ele pede o critério. Mesmo critério. Abre aspas, S, fecha aspas. E dá um Enter. Aqui, na questão 1, nós tivemos 9 acertos. Eu quero saber para todas as questões, Paulinho. Mesma coisa. Venho aqui, clico aqui no cantinho, arrasto para o lado e ele vai retornar as questões. Ah, mas eu estou em dúvida, será que ele está puxando mesmo ali da onde que eu quero que puxe? Lembra como que a gente faz para ver a fórmula e marcar da onde que ele está retornando os valores? Eu venho em cima do valor aqui, né, da fórmula, da célula que está a fórmula, clico na tecla F2 e ele vai mostrar para mim qual que é o intervalo. Ó. É esse intervalo aqui nessa célula, joia. E nessa daqui, F2,
esse intervalo. Então, eu tenho certeza que ele está puxando bonitinho aí os valores. Ah, mas eu gostaria de saber em percentuais. Como que eu posso fazer para transformar esse número aqui em percentual? Dessa forma. Igual. Vamos fazer de uma forma mais simples, tá? Como que eu faço para saber qual que é o valor percentual daquele número com relação a um todo? Eu divido, né, aquele número pelo todo. Então, o que eu posso fazer? Igual esse valor aqui, né, o 9, dividido pelo todo, pelo aluno, pelo 20. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar eu posso tanto digitar o 20, como eu posso selecionar esse 20 também. Vou selecionar esse daqui para depois dar uma situação para eu explicar o que faz, tá bom? Selecionei o 20, ou seja, D26, que é o 9, dividido por B23, que é 20. 9 dividido por 20. Ele não vai retornar... Opa, aqui eu já queimei a largada porque estaria... Ele não vai retornar logo de cara o percentual, tá, pessoal? Ele vai te dar um número decimal, porque a relação decimal-percentual é fácil de se fazer. Como que você faz para transformar esse número em percentual? Você deixa ele selecionado, aqui, né, no campo número, ou você pode vir aqui, tem o símbolo de porcentagem, que você já transforma ele em porcentagem, ó, cliquei aqui, ele já transforma em percentual, ou então você vem aqui nessa list box, que vai abrir uma opção, várias opções do que você pode fazer com essa fórmula, com esse número, com esse resultado, tá? Vamos deixar em porcentagem. Ah, mas eu não quero duas casas, quero só uma casa, eu prefiro uma casa. Deixei aqui. Ah, então vamos lá agora. Agora é só arrastar para o lado e belezinha, já fecha essa fórmula. Arrasto para o lado e dá um certo erro. Por que que dá um erro? O Excel, ele faz uma relação de posicionamento. Ou seja, aqui, o que que ele está fazendo? Ele está pegando essa célula e dividindo por essa célula. Essa por essa. Quando eu arrasto ela para o lado, essa fórmula para o lado, ele arrasta também o posicionamento da célula que ele está retirando o valor. Olha só. Vou clicar com o F2 aqui e ó, ele arrastou para o lado dos dois jeitos. Ó, ele arrastou para o lado daqui para cá e ele arrastou para o lado a marcação daqui para cá. O que eu faço para evitar isso? Eu tenho que travar. Esse valor, eu quero que ele ande, porque na medida que eu vou puxando para o lado, eu quero que ele puxe também esse valor aqui de cima, porque é o valor que eu quero tirar o percentual. Mas esse valor aqui, eu não quero que ele ande, eu não quero que ele puxe, eu quero travar esse valor, né, essa célula daqui. Então, o que eu faço? Antes de puxar para o lado, com essa célula selecionada, aqui não é o B23, eu quero que esse B23 não ande, eu quero que ele fique o tempo todo retirando o valor daquele B23. Qual que é a tecla que eu uso para travar? É o sinal de cifrão. Sempre que em alguma fórmula de Excel vocês verem o sinal de cifrão, quer dizer que aquela fórmula ali está travando retirar o valor daquela célula em específico. Para facilitar, né, para não ficar se perdendo quantos cifrões coloca e qual a posição do cifrão, tem um atalho que a gente faz isso. Eu quero travar a célula B23, eu venho com o meu cursor em qualquer lugar aqui do B23 e vou clicar na tecla F4. Quando eu clico na tecla F4, ela já posiciona para mim, né? O Excel já posiciona para mim direitinho aonde que o cifrão precisa estar para não andar. Então, quer dizer, quando eu arrastar essa fórmula agora para o lado, o campo, né? O primeiro campo, D26, ele vai andar junto com a minha fórmula, ele vai puxar aqui. Mas o B23, ele não vai andar junto com a minha fórmula. Vamos testar aqui para ver se dá certo? Cliquei, ó, tá bonitinho aqui travado o B23. Vou puxar para o lado. E agora vai retornar os valores. Por quê? Olhem aqui em cima como que continua. Ó, eu ando para o lado, essa célula aqui ela muda, ó, F26, mas continua na B23. G26, mas continua na B23, H26 continua. Eu travei o valor daquela B23 e ele não vai andar, vai sempre puxar dali, tá bom?